Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. E hoje eu trago as minhas leituras do mês de outubro. O mês de outubro foi bem singular, porque nesse mês, né, mês passado, eu li 14 livros. Mas por que eu li 14 livros? O que dá mais ou menos um livro a cada 2 dias. Porque eu fiz a Semana da Leitura Mágica. Então, os 7 primeiros livros que eu vou mostrar aqui, eu só vou mostrar, porque já tem um vídeo no canal sobre a Semana da Leitura Mágica, que consistia em ler um livro por dia durante 7 dias. 7 livros em 7 dias. Então, eram livros de menos de 100 páginas, né? Então, como já tem um vídeo aqui no canal sobre a Semana da Leitura Mágica, com essas 7 leituras e 7 livros, eu só vou mostrar os livros. E o primeiro livro da Semana da Leitura Mágica foi A Lenda do Belo Pecopim e da Bela Baldur, do Victor Hugo. E o segundo foi Carta das Ilhas Andarilhas, do Jacques Prévert. O terceiro foi Conto Azul e Outros Contos, da Marguerite Yourcenar. O quarto foi o Pauana, do Jean-Marie Gustave Leclerc. O quinto foi o Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. O sexto foi O Curioso Caso de Benjamin Button, do Francis Scott Fitzgerald. Por fim, o sétimo e último livro foi A Grande Luta, da Pearl S. Buck. Então eu li A Liberdade é Amarela e Conversível. É o terceiro livro que eu leio do autor André Giusti, que é um escritor de Brasília. E ele gentilmente me enviou esse livro aqui. Então ele é autografado, né? Que é aqui autografado pelo autor, né? É um livro de contos, publicado pela editora Sete Letras. É a segunda edição. Então essa edição aqui é de 2021, né? E ao final eu vou ler alguma coisa aqui deste livro, A Liberdade Amarela e Conversível, André Giusti. E eu li História de Mulheres, né, da Rosa Monteiro, escritora espanhola. Essa edição aqui, publicada pela Pocket Ouro, né, com tradução da Joana Angélica Dávila Melo. Edição, né? É um livro de 2008. É um livro de ensaios, né, da Rosa Monteiro. Tá a fotinha dela aqui, né? A Rosa Monteiro é de Madrid, né? E ela é conhecida também pelo livro A Louca da Casa e A Filha do Canibal. E esse livro aqui é um livro de ensaios, onde em cada ensaio ela fala sobre uma personalidade feminina. Então, por exemplo, você tem aqui um capítulo sobre Agatha Christie, Mary Wollstonecraft, que é a mãe da Mary Shelley, né? Que é a primeira feminista, assim, vamos dizer. Zenobia Camprubí, Simone de Beauvoir, Lady Ottoline Morel, Alma Mahler, Maria Lejarraga, Laura Reading, George Sand, Isabella Eberhard, Frida Kahlo,
Aurora e Hildegard Rodrigues, Margaret Mead, Camille Claudel, as Irmãs Brontë, Irene de Constantinopla. Então, são ensaios sobre essas personalidades femininas. Eu anotei alguma coisa aqui do capítulo sobre a antropóloga Margaret Mead, página 153, e diz assim: o capítulo é o 13º capítulo e se chama Habitar o Vento, e é sobre a antropóloga Margaret Mead. Aí, num dado momento, ela diz assim, a Rosa Monteiro: há pessoas que, com o transcorrer da vida, simplesmente envelhecem. Outras, mais sábias ou mais afortunadas, vão amadurecendo. Outras, ao contrário, apodrecem. E outras ainda, enfim, se desbaratam. E todos esses processos têm frequentemente um claro reflexo no aspecto físico. História de mulheres, a louca da casa. Rosa Monteiro. Então eu li o livro Topless, da escritora brasileira Marta Medeiros. É um livro de crônicas, né? Publicado pela LPM Pocket, né? Topless. Essa edição, o livro é de 1997 e essa edição é de 2012, né? E assim, eu gostei das crônicas, né? Você vê muitas as questões ali dos anos 90, tanto em comportamento quanto em política, ou o que acontecia no Brasil e no mundo, né? Eu só achei que em alguns momentos ela se mostrou um pouco elitista, né? A questão dela ter acesso, né, aos bens culturais e a viagens internacionais, e a maneira dela desdenhar das pessoas que não têm esse mesmo acesso. É claro que já se passam mais de 20 anos, né? Ela pode ter mudado a concepção dela sobre as pessoas mais pobres, né? As pessoas que não têm acesso a oportunidades. Mas eu achei em alguns momentos bem elitista. Como essas peças de teatro, stand-up comedy, estava tentando lembrar. Como stand-up comedy que faz graça com um pobre, com um negro, com um homossexual, né? E nesse momento o mundo mudou, né? Ele progride, né? As coisas avançam. Então tem um pouco desse tipo de humor, né? A gente evolui, né? Mas eu gostei da escrita dela, pretendo ler outros livros da Marta Medeiros. Topless. Então eu li do biógrafo, historiador romano Suetônio, Calígula e Nero. Então aqui ele escreveu a vida dos 12 Césares, né? E aqui ele traz, esse livro aqui traz apenas os capítulos sobre Calígula e Nero. Então esse livro aqui tem tradução da Sade Garibaldi, ou do Sade Garibaldi, né? Caio Suetônio Tranquilo, o autor, e é sobre Calígula e Nero. Então, apenas coisas horríveis e horrorosas destes dois imperadores, né, romanos, de barbarizar mesmo, sem palavras. E eu li da Fernanda Young, Pós-F, para além do masculino e do feminino, publicado pela editora Leia, né? Fartamente ilustrado com desenhos da própria autora, um livro híbrido que tem crônica, poema, diálogos, ensaios, né? E como eu já falei sobre esse livro aqui no vídeo anterior, inclusive, né? Quem quiser conferir,
eu já falei sobre esse livro aqui no canal. Fiz um vídeo específico somente sobre ele. Fernanda Young, pós-F, para além do masculino e do feminino. Então eu li O Vidiota, do Jerzy Kosinski, que aqui é a capa. E na contracapa você tem o título. E o Jerzy Kosinski, ele é um escritor polonês, né? E ele era envolvido com... ele era um escritor que escrevia também roteiros, né? Cinematográficos. Se tornou muito conhecido com o roteiro cinematográfico deste livro, O Vidiota, que virou filme em 1979 com o título Muito Além do Jardim. E aqui trata sobre a história do Chance, ou Chance, né? Que é um rapaz que foi criado dentro de casa por um homem denominado Velho, né? E ele fica apenas dentro de casa, e a única coisa que ele conhece é a televisão. Ele assiste a todos os programas da televisão e é responsável por cuidar do jardim. Então ele é uma espécie de jardineiro. Então ele cresce nessa vida, só dentro de casa, assistindo televisão e cuidando do jardim. E é isso que acontece no começo do livro. O velho morre, é substituído por uma outra pessoa que continua cuidando dele. E quando finalmente ele deixa a casa, que ele sai de casa, ele sofre um acidente, onde ele é atropelado por uma socialite. E aí a vida dele muda completamente, é como se ele tivesse uma segunda chance. Devido ao fato dela atropelar esse rapaz, ela presta todas os serviços ali, ajuda ele, leva ele para o hospital e tal, e ele acaba ficando na casa dessa mulher. E lá, esse rapaz, o Chance, ele acaba tendo contato com grandes personalidades mundiais, como, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. E aí ele dá opiniões sobre, quando é perguntado sobre questões políticas ou questões de geopolítica, ele responde sobre o conhecimento dele como jardineiro. Então eles pensam que ele está fazendo uma metáfora, falando que o mundo é um grande jardim, tal, cuidar das plantas. E aí o presidente elogia o pensamento dele e usa o pensamento dele sobre o plantio no discurso dele mais tarde, um discurso dele em cadeia nacional. Então o Chance passa a ser procurado pelas emissoras, por outras personalidades, porque afinal de contas ele influenciou o discurso do presidente dos Estados Unidos. E aí ele se mete em um monte de maluquice. É um livro muito engraçado, eu recomendo. Então, o nome dele é Chance, né? O Chance. E aí, perguntado sobre o que ele faz da vida, ele fala que ele é jardineiro. Então, garden, né? Gardener. E aí há uma confusão e parece que é o sobrenome dele, Chance Gardner, né? E aí o presidente dos Estados Unidos pergunta para ele: Senhor Gardner, o que o senhor acha desta fase ruim no mundo das finanças? E aí o Chance responde, né? Num jardim, há a estação do cultivo, há a primavera e o verão, mas há também o outono e o inverno, e depois de novo a primavera e o verão. Enquanto as raízes não forem arrancadas, está tudo bem e terminará bem. E é esse discurso que o presidente dos Estados Unidos usa mais tarde em rede nacional. E por fim eu li Cercas e Janelas, na linha de frente do debate sobre globalização, da escritora Naomi Klein, né? Que é uma ativista, né? Naomi Klein é uma ativista, uma jornalista ativista. Esse livro aqui publicado pela editora Record, ou Record, edição de 2003. O livro é de 2003 mesmo.
De 2002 o livro, mas publicado aqui em 2003. Com tradução da Rita Vinagre. E o livro é sobre, são discursos, né? Discursos não, são ensaios da Naomi Klein, que ela publicou na primeira década aí do ano 2000, em jornais, revistas importantes. Ela é uma jornalista ativista canadense. E são textos sobre manifestações anti-globalização. Então, ela participou dessas manifestações em várias partes do mundo e ela vai relatando o que ela viu, né, dessas manifestações. Então, por exemplo, vou pegar aleatoriamente aqui. Los Angeles, raio-x do casamento entre o dinheiro e a política, agosto de 2000. Aí você tem aqui, ó, militância antipobreza e discussão da violência em Toronto, junho de 2000. FMI, vá para o inferno. O povo da Argentina tentou a abordagem do FMI, agora quer a oportunidade de governar o país, março de 2002. Apartheid econômico na África do Sul. Depois da vitória na luta pela liberdade, as divisões raciais estão sendo substituídas por novos sistemas de exclusão. Então é isso. São textos sobre as manifestações anti-globalização da jornalista, ativista canadense Naomi Klein. E agora eu vou ler aqui um conto curto do livro do meu amigo André Giusti, A Liberdade é Amarela e Conversível, publicado pela Sete Letras. O conto se chama Boa Índole. Uma única vez minha mãe pediu dinheiro na rua. Entalada de vergonha, comigo pela mão, eu que não tinha nem 10 anos, foi para o meio da calçada em frente a um desses prédios modernos de escritórios, que naquela época ainda não tinham nome em inglês. Na mão oposta que me segurava, mostrava a conta de luz vencida. E para não tomar tempo daquela gente, dizia apenas o que realmente importava. É que passo roupa para fora, fiquei doente, perdi freguesa, com luz cortada não dá nem para trabalhar. Uns não davam nada e nem ouviam, muito menos paravam para saber. Outros davam, mas não estavam nem aí. Nervosamente cutucavam os bolsos, achando ótima a oportunidade de se livrar daquelas moedas que vieram em um troco qualquer e que incomodavam tanto quanto aquela mulher com um filho ao lado. Alguns até reduziam o passo para ouvir, mas antes que chegassem a parar, despachavam qualquer trocado e seguiam como quem houvesse deixado a consciência tranquila. E teve aquele todo pastinha, terno e sapatos bons, relógio melhor ainda, maleta com código secreto, mas principalmente uma expressão de quem sente cheiro de bosta por onde passa. Não ouviu nada do que a mãe disse, não deu nada do que porventura tivesse em seus bolsos. E ainda saiu gritando: indústria da esmola, trabalhar não quer e usa a criança vadia. A conta a mãe pagou. Como eu não me lembro. Eu estudei, tornei-me advogado requisitado, com clientela estabelecida, aqueles casos esporádicos de crioulo pobre que vira alguém na vida. Cheguei a dar entrevistas para aquelas reportagens hipócritas que falam sobre o assunto. Nada além do acaso da oportunidade de um bom negócio levou-me a comprar um conjunto de salas no mesmo prédio em cuja calçada minha mãe esmolara 30 e tantos anos antes. E por extensão da consciência, o tal sujeito possui escritório no mesmo andar que o meu, 2 ou 3 portas depois da minha, como se fosse a vida um plágio da ficção mais barata. Praticamente todos os dias, à hora do almoço, deparo com aquele rosto piorado pela velhice. Conheço pessoas que não me negariam nenhuma espécie de favor, não importa qual fosse. Passam à sociedade a imagem de cidadãos de bem, ao mesmo tempo em que agem com desenvoltura no submundo. Como sabem que sei disso, não seria cômodo me recusarem ajuda, assim como não acho cômodo ficar em débito com elas. Há também muitos que mexem com armas e que, por as arrumarem com relativa facilidade, vivem me oferecendo a preços vantajosos se comparados aos do mercado. Mas até hoje não me convenceram da necessidade de ter uma em casa, ou aqui no escritório. Não me lembro de ter deixado escapar alguma frase de sentido duvidoso, algo que disse em voz alta, quando na verdade estava querendo que ficasse apenas para meus pensamentos.
O que sei é que minha mãe, de algum tempo para cá, não se cansa de pedir que eu não faça nenhuma besteira. Que pense nos filhos, na carreira, no nome conceituado, que lembre da boa índole da família. Pobre, mas de bem. Procuro levar em conta o que ela diz, toda vez que aquele velho passa por mim torcendo a cara, como se a humanidade inteira houvesse cagado na mesma hora em todas as calçadas do mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem viu até aqui e um grande abraço. Até a próxima.